Oi, oi, almas buscadoras, viajantes mentais dentro dessa galáxia, como é que vocês estão? Bom, eu sou a Bruna, sou sacerdotisa hecatina, bruxa cartomante e também sigo as minhas consultas, os meus vídeos, prezando sempre pela voz da minha intuição. Então hoje, como combinado, que uma semana eu trago leitura intuitiva e na outra um conhecimento para expansão da mente, para que gere autoconhecimento com consciência, e essa semana é a semana do vídeo de autoconhecimento e conhecimentos externos. E isso tem muito sentido e ao longo do vídeo eu vou explicar o porquê. Mas antes de eu começar aqui essa nossa conexão, eu vou pedir para que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para suportar esse projeto, para também mais pessoas conheçam, tenham acesso a conhecimentos, porque eu tenho plena ciência de que a nossa energia se conecta com pessoas que estão vibrando no mesmo caminho de evolução e de autodescobrimento. Então, esse vídeo chegará nas pessoas certas, assim como as energias sempre se reencontram. Então se inscreve, curte, compartilha, comenta o que você achou sobre esse conhecimento, enfim. E sobre o que é que nós vamos conversar hoje. Então, o assunto que ficou desde a semana passada na minha cabeça era a ancestralidade. E eu tô aqui com os meus grimórios abertos e eu fui buscar nas minhas escritas de tempos atrás, esse grimório, que é o primeiro, eu devo ter escrito ele ter começado a escrita dele há uns 10 anos atrás. E eu achei um texto que eu me conectei muito profundamente e eu entendi que o assunto que era para ser trago era para falar sobre a ancestralidade. Porque aqui na Egrégora Oculta, eu sempre falo que é uma honra aos ancestrais. Os rituais que eu ministro, os feitiços, a minha forma de ser e viver a minha vida é seguindo uma sabedoria que é conhecida como uma sabedoria ancestral. Então eu costumo dizer que eu sou guiada pelos sussurros das minhas senhoras, que são, principalmente a minha conexão é com o sagrado feminino, também honro o sagrado masculino. Então eu costumo dizer que seriam as mulheres da família, a minha ascendência, né, a minha linhagem familiar, aquelas que vieram antes de mim. Aquelas que prepararam, araram esta terra para que eu pudesse habitar e ser quem hoje eu sou. E isso acontece, na verdade, na vida de todos nós. Basta estarmos atentos e despertos o suficiente para nos conectar com essa centelha, com essa sabedoria que mora dentro de nós. Então, a ancestralidade, ela é todos aqueles que vieram antes de nós, da nossa linhagem, até uns que a gente nem imagina que fizeram parte da nossa linhagem. E qual que é a importância de se conhecer a sua ancestralidade, de adentrar? Qual é a importância da ancestralidade no caminho do iluminado? No caminho de uma pessoa que busca o autoconhecimento com consciência, porque entende que é um ser espiritual que está encarnado e vivendo uma vivência terrena. Então, o que a ancestralidade traz para essa pessoa? Base, raiz. Eu entendo de onde eu vim. Eu entendo o que eu trago comigo. Eu entendo quais são os meus padrões de ciclos. Quais são os dharmas, os karmas, causa e efeito, ação e reação. Então, aonde está o ciclo vicioso da minha família? Aonde é que está aquilo que nós precisamos romper para sermos seres livres e que os próximos, os que virão depois, possam viver a própria essência? Porque esse vídeo ele é a abertura para mais 2 vídeos, então é um total desse projeto de autoconhecimento com consciência, 3 vídeos seguidos, um que fale sobre a ancestralidade e os outros 2 sobre outros tópicos que vão complementar essa energia e esse entendimento. Então, como é que eu consigo viver em essência? Ou por que é que a minha vida, o meu caráter é moldado por aqueles que vieram antes de mim? Então, é importante que eu compreenda que entender o passado me conecta comigo e, consequentemente, me conecta com a minha ancestralidade.
E existem muitas pessoas que veem como que nós chamamos de o buscador da linhagem, da família. Então é como se a ancestralidade ela preparasse o caminho, preparasse um ser para o momento que ele conseguisse entrar nessa roda da reencarnação, que ele conseguisse vir para gerar uma libertação ancestral, uma libertação na linhagem da família. E esse buscador, ele nunca se sente pertencente, ele tem uma vivência que é desafiadora, porque ele é sempre aquele que é o diferente de todo mundo. Então, almas como essas, que seriam as almas buscadoras, são almas que vêm para, de certa forma, executar uma justiça na linhagem da família. Então, às vezes, nós ficamos presos lá há tantos séculos, décadas, enfim, presas num único padrão. Sempre as mulheres da minha família caem num mesmo padrão de ação. Sempre que vai para um tipo de trabalho, tenta empreender. Sempre, sabe aquele pensamento que corre na família de que, não, você quer fazer artes? Não faça. Porque a nossa família não é uma família de dons. Você entende? Coisinhas assim que vai passando de geração para geração e vai limitando o ser. Então, compreender a tua ancestralidade é uma forma de entender a si mesmo. Então, muitas vezes, se você é uma alma que não se sente presa, se sente pertencente a esse mundo e para você tá tudo bem, muito provavelmente esse vídeo não vai fazer sentido para você. Porque aqui eu tô me conectando com pessoas que estão em busca desse autoconhecimento, primeiro para conseguir compreender a si mesmos, para poder ter uma vida boa aqui neste mundo, que sentem falta de algo que não conseguem explicar. Então, a ancestralidade, ela traz essa explicação, ela traz essa essência. Então, aqui eu até trouxe uma prática para se conectar com os ancestrais. Então, você precisa entender que os seus ancestrais, eles são raízes que cresceram dentro de você. Cada ancestral que parte, a ramificação dele fica em você. Por exemplo, você sabia que lá no ventre da sua avó você já existia? Então que você carrega padrões de dor, de linhagem, até mesmo da tua avó, ou de uma bisa, uma tataravó que você pode nem ter conhecido, nem sabe pelo que ela passou. E isso gerou raízes. Só que essas raízes, elas têm a possibilidade de crescer, de se enraizar e se tornarem árvores fortes. Mas precisam de nutrição, precisam de entendimento. Então, entender que tudo o que veio antes de você mora dentro de você. E mesmo que você não entenda, não significa que não irá existir. Então, aqui, uma prática que você pode fazer é ter essa compreensão de que as raízes ancestrais, elas estão dentro de você. Que o coração dos seus ancestrais, eles batem por você. E o seu só bate porque eles existiram e escolheram continuar. Então, não é que você tenha que curar e honrar a tua ancestralidade acima de tudo e se colocar em autodestruição. Não é sobre isso. É sobre contemplar aquilo que importa para você. É sobre você conseguir ser quem você veio para ser. E conseguir finalmente ser feliz aqui, nesta terra em que vivemos. Então, é toda essa energia que você concentre isso na tua mente e faça 3 respirações profundas. Segura. Solta 3 vezes. E comece a lembrar da tua infância, de histórias da família, sente perto da natureza, se conecte com uma árvore. Eu sou bruxa, é claro que eu me conecto com as árvores. E por que muitas vezes isso é visto como algo, uau? Calma aí, amiga. Por quê? Sendo que a natureza sempre esteve aqui para nós. Ela nos alimenta, nos nutre. Então, a ancestralidade está na natureza, na terra, no contato com aquilo que é natural. E me lembrar que eu sou parte disso. Eu sou parte viva, manifestante. Eu sou um ser humano que estou aqui para viver experiências, para me conectar com o todo e lembrar que o divino, ele está dentro de mim. Então, que esse vídeo, ele sirva como uma forma de mostrar para mais pessoas que a ordem, que a ancestralidade, ela nos traz a ordem que veio antes da palavra,
antes de que a gente conseguisse definir tudo em pequenas ações perfeitas, que a ancestralidade, ela é o sentir, ela é a intuição, ela é a força interna que guia. E para que eu consiga me conectar com a minha intuição, eu preciso olhar para dentro de mim. Eu preciso me respeitar, me aceitar, me autoconhecer. Então, se eu sou uma pessoa que sinto que eu tenho um propósito, uma missão, mas eu não consigo atingir essa missão, é porque eu estou me prendendo dentro de mim mesmo. E como é que eu entendo o que eu estou prendendo em mim? Conhecendo a minha ancestralidade, conhecendo o meu interior, os meus padrões ancestrais. E como é que eu posso fazer diferente para ser quem eu sou? Então aqui mostra que existe dentro de um caminho ancestral o que a gente chama de conhecimentos sagrados. Conhecimentos esses que, quando nós conseguimos contemplá-los, quando nós conseguimos adentrar no campo das ideias e confiar na nossa voz interna, aonde esses conhecimentos sagrados, eles são transportados para a alma do ser. E isso é a meditação. Então, na meditação, é como se a sabedoria divina, a sabedoria cósmica, ela estivesse sendo transportada para o ser. Para que você consiga viver uma vida mais em paz, mais presente, consiga fazer decisões mais acertadas, não viver a vida com pressa. Então, se a gente para pensar nos nossos ancestrais, como era a vida antigamente? Comia quando se tinha fome, trabalhava duro em plantação, seguia o ciclo daquilo que sentia, tá escuro, dorme, amanheceu, levanta, começa a viver com calma, com paz, conectado. Então isso é sabedoria ancestral. Isso é uma sabedoria sagrada, um conhecimento que é sagrado. Então, a base do meu trabalho é resgatar essa essência. Então, é interessante que aqui, claro, vocês não fiquem somente com isso que eu trouxe, porque seria só a antessala do que realmente é o significado, o sentir, a força ancestral. Mas que aqui seja exatamente isso, uma porta de entrada, para que você se interesse em conhecer mais a si mesmo e entender do que é feito, para que assim você consiga encontrar os níveis mais elevados da sua alma, da sua psique, e com isso também trazer a possibilidade de tantas outras pessoas sentirem o mesmo despertar, a mesma força da borboleta que se transforma, da lagarta que se transforma em borboleta e voa pelo mundo. Então, eu espero que esse vídeo tenha trago para você uma abertura da tua consciência, um autoconhecimento consciente. E eu vou me despedir aqui com um grande beijo da serpente. Não se esqueça de inscrever aqui no canal, de curtir, de compartilhar. Também tenho as redes sociais. Se vocês tiverem mais interesse de acompanhar Instagram, TikTok. No Instagram eu costumo colocar mais posts. No TikTok eu faço lives também de tiragem de tarô uma vez na semana, para divulgar o meu trabalho, para que mais pessoas conheçam e também sintam-se se conectam com essa verdade que eu venho trazer, que é a minha verdade, e eu respeito a minha verdade assim como eu respeito a dos outros, mas a minha verdade é a que mais importa para mim. Então, que essas redes sociais sejam o caminho para que eu possa mostrar também esse lado, essa minha verdade, que existem em tantas escritas antigas e tantas pessoas podem se conectar com isso e alcançar aquilo que precisam na vida. Então, vou me despedir aqui de vocês e até um próximo vídeo.